Olá, pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Estava com saudade de vocês. Antes de apresentar aqui meu convidado, peço para vocês, curte o nosso vídeo, inscreva-se no canal, dê opinião, manda no grupo da família, no grupo de amigos, leva informações adiante, a matéria está bem legal, o assunto está bem legal. E hoje o convidado, me sinto muito honrada, muito privilegiada de ter você aqui no nosso canal. Estamos aqui com o nosso querido amigo Carlos Cavenaghi, responsável pela Cavenaghi, né, que é a empresa de adaptações no automotor, em acessibilidade, mas quem vai realmente, de fato, nos explicar e falar sobre a Cavenaghi, sobre esses assuntos, é o próprio Carlos Cavenaghi. Muito obrigada pela tua presença aqui comigo, Carlos. Olha, antes de mais nada, eu que tenho que agradecer. Mas você levantou a bola de um jeito que joga uma responsabilidade em cima da gente, que a gente tem medo dessas coisas, né? Mas vamos tentar ver se a gente consegue, pelo menos, fazer com que um pouco daquilo que você falou de mim seja verdade. É tudo verdade, gente. É verdade, vocês que acompanham aí, eu tenho certeza ao longo desses anos, são 55 anos de Cavenaghi. Eu sei que muita gente passou por lá. Carlos ajudou muita gente, adaptou muito carro, muita cadeira de rodas, postura, informações. Então eu tenho certeza que é sim tudo isso e mais um pouco do que eu vou falar aqui para vocês. Mas Carlos, me conta uma coisa que eu acho que é uma história linda, né? É uma história que deve ser compartilhada por todos. Como surgiu a Cavenaghi? Conta pra gente como foi o projeto lá atrás, início desses 55 anos de trajetória. 55 anos, 1968, um senhor chamado Giulio Michelotti. Giulio Michelotti era um italiano mesmo, veio da Itália no pós-guerra, por conta da crise europeia. Ele veio para o Brasil e ali na rua Santa Cruz, na Vila Mariana, numa oficininha que cabiam 3 carros mal e porcamente, né? Ele montou uma oficina de conserto de carros lá da Europa, que estavam aqui no Brasil. A especialização dele era para só consertar carros europeus. Isso. Então tinha Morris, Austin, tinha uns outros nomes que eu nem lembro mais, eu também não. Não é da minha época. Eu já cheguei a pesquisar a cara dos carros, já vi tudo, mas eu lembro desses 2 nomes, Morris e Austin. E aí, qual que era o problema? Ele tinha uma oficina mecânica, não era nem de funilaria, pintura, não, era mecânica. E o grande problema da época era importar peça. Porque importar peça você tinha que entrar num processo de importação, Sim, é loucura. Que não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje de importação e exportação, obviamente. Não tinha as facilidades que hoje a gente tem aí de importar via como é? Aquelas empresas que trazem... Cartier. Enfim, tem um monte aí. Sim. Não tinha. E aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fabricar. Ou recuperar. Para fabricar ou recuperar a peça e fazer ela igual, ou voltar a ser o que ela era no começo, ele tinha máquinas, ele tinha torno, tinha furadeira, solda, fresa, pintura, tinha tudo lá dentro. Tinha tudo dentro dessa portinha da oficina. Portinha. Tá. Ali, do jeito dele, organizada da forma dele, e ele fabricava peças. Até que um dia, foi aí que começou a história, em 1968, ou talvez 67, que essa pessoa procurou, né? Um amigo dele, também italiano, que tinha uma deficiência e não tinha dinheiro para comprar os carros automáticos daquela época. Era hidramáticos na época, né? Hidramático, carrão, Sim. grande, luxuoso, caro, absurdo que era de caro, de caro aqueles carros. Sim. E aí ele chamou, esse amigo dele foi procurar ele, ô seu Júlio, eu queria dirigir, mas não tenho dinheiro para comprar esse carro. Aí o seu Júlio falou, olha, você pode comprar um Fusca? E qual era a deficiência dele? Perna esquerda. Perna esquerda, mas é o quê? Pólio? Olha, dizem que foi amputação
na guerra também, Tá, porque sequela da amputação de guerra. dizem que é isso, mas essa informação eu não gostaria de que fosse levada a sério, Sim, porque a sim, gente não é não tem relevante. comprovação disso. Eu tenho algumas fotos, mas não dá pelas Tá. fotos para a gente poder Puxa, você identificar. tem fotos disso? Tem foto Que bem legal, velha, que mas não dá para a legal. gente entender muito bem. Tá. Parece que não é amputação, parece. Mas enfim, o que aconteceu? Esse senhor comprou um Fusca, levou esse Fusca para o seu Júlio, e o seu Júlio botou ele num canto lá da oficina e começou a criar um sistema para que ele pudesse dirigir apertando um gatilho na alavanca de câmbio, Tá. engatava a marcha, então ele fez o seguinte, ele botou em cima da alavanca de câmbio, tipo um gatilho de embreagem de moto. Tá. A moto não tem embreagem Sim, aqui? Então, ele pegou alguma coisa parecida com aquilo, espetou em cima da alavanca de câmbio do carro. Criou um sistema todo por baixo do banco do Fusca para que aquele sistema acionasse o pedal da embreagem. Sim. E aí o que aconteceu? Ele apertava, o pedal da embreagem acionava, ele trocava a marcha, controlava a embreagem na mão, a outra mão ficava no volante e dirigia perfeitamente com isso. O que aconteceu? Ele foi tirar a carta. Sim, essa parte é muito boa. A autoescola DF, ela estava quase ali já, quase ali para nascer ali. A Dani já estava ali, Sim, já, né, Dani? pronta. 55 anos atrás. Né? Não vamos a nem Dani fazer já estava conta. ali pensando na autoescola, mas teve uma autoescola que falou, tá bom, vamos lá tirar a carta. Sim. E ele foi tirar a carta no Detran de São Paulo, com aquele carro, aquele Fusca. O que aconteceu? Naquela época só tinha tranqueira. Era cabo de vassoura, era alavanca. A pessoa estava dirigindo aqui... Como o ser só... humano consegue se adaptar, né? E criar uma inteligência, uma criatividade na realidade para se condicionar à nova realidade. Tem um termo legal para isso. Alguns, hoje, motoristas com deficiência, principalmente aqueles que não têm formação, eles usam de malabarismo para dirigir com o que eles criam. É verdade. Dirigem. Se é seguro ou não, eu não vou entrar nesse aspecto. Sim, mas dirige. Naquela época tinha muito disso. Olha só um exemplo. O cara estava dirigindo o carro manual, ele não tinha a perna esquerda, então ele fazia o quê? Ele pegava numa alavanca aqui, empurrava a alavanca, acionava a embreagem, ele soltava o volante... Sim. E mudava de marcha. Trocava a marcha, nesse inteirinho o volante ficava solto, aí ele voltava com a mão e soltava a embreagem. Então, veja o nível de insegurança que os equipamentos naquela época tinham. Quando apareceu a criação do seu Júlio, o Detran de São Paulo, os médicos, a junta médica já tinha. Já tinha junta médica nessa época? Já tinha junta médica. Inclusive, se eu não me engano, um dos médicos ainda é vivo. Doutor Dirceu, talvez? Doutor Dirceu. Se eu não me engano, ou ele é posterior ao que avaliou esse caso, ou ele é da mesma época. Não tenho muita certeza disso. Quando ele olhou aqui, ele falou, opa, esse troço é bom, esse troço é seguro, esse troço realmente é muito melhor do que tudo que nós já vimos aqui. O próprio Detran de São Paulo colocou, depois de alguns casos que apareceram, porque isso aí foi o primeiro, apareceram outros, fez com movimento junto ao Denatran, na época Denatran, atual Senatran. Sim. Fez um movimento lá, foi para o CONTRAN e nasceu a primeira legislação. Para pessoa com deficiência física. Eu nem lembro o número da resolução qualquer mais, mas era uma resolução, uma das primeiras resoluções lá atrás, que falava o seguinte: amputação ou paralisia da perna esquerda. Obrigatório uso de embreagem adaptada na alavanca de câmbio. Pronto. Aí criou-se... Pronto. Seu Júlio, a hora que viu aquilo, percebeu, ele falou, opa, vamos patentear isso aqui, patenteou o equipamento e continuou produzindo. Porém, o seu Júlio já era um senhor de idade já. Ele deveria ter seus 60 e caquera. Ele queria parar de trabalhar. Tá. Ele queria parar de trabalhar e o movimento aumentando, o movimento crescendo, a fila de adaptação crescendo. Era uma fila horrorosa, era uma coisa impressionante na época. Eu vivi um pouco dessa fila lá atrás. E aí ele falou, bom, preciso passar isso para frente. Como é que eu faço? Né? Vou arrumar um sócio, vou vender a empresa, alguma coisa assim. Sim. Ele pensou, meu pai,
Seu pai. Aí por que Entrou eu tô a aqui? Cavenaghi. Por que eu tô aqui? Porque meu pai e minha mãe, em primeiro lugar, me tiveram, né? Sim. Depois Vamos lá. Meu pai, ele era vendedor de autopeça, mas balconista mesmo. Sabe aquele cara que fica atrás do balcão? Sim. A pessoa chega com a peça lá, eu quero uma essa igual. peça. Uhum. Ele era esse cara. Durante anos da vida dele, numa única empresa, ele trabalhava como balconista de autopeça. O que aconteceu? Essa empresa foi vendida e meu pai começou a ter atritos lá dentro com a nova equipe, porque ele sabia algumas coisas a mais do que a nova equipe, e aí começou a ter confusão. O que o gestor fez? Seu Olevir Cavenaghi, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai deixar de ser balconista e vai ser vendedor de autopeças na rua, bater de porta em porta. Nossa, isso foi um inferno para meu pai. Eu imagino. Eu imagino. Meu pai não era vendedor, meu pai era um balconista. Sim. Meu pai nunca tinha saído para vender nada na vida dele, e aí ele se viu nessa situação. A história da vaquinha, hein? Tá aí a história da vaquinha com teu pai. É verdade. Aí ele saiu para a rua, porque não tinha alternativa. Minha mãe conta, minha mãe é viva ainda, meu pai não mais. Minha mãe conta o desespero que eles viveram. Meu Deus do céu, e agora? O que vai ser isso? Mas meu pai não tinha alternativa, ele não quis procurar, não sabia procurar, enfim. Ele começou a vender autopeças, ele já conhecia o seu Júlio e ele ia visitar a oficina do seu Júlio. Sim. Seu Júlio precisa de peça, tá. Aqui, lá. Um dia o seu Júlio falou, olha, quer trabalhar comigo aqui? Quer comprar essa minha empresa? Aí meu pai, não sei. Meu pai não era empreendedor. De jeito nenhum, ele não era empreendedor. Meu pai, ele ficou 1 ano trabalhando como vendedor de autopeças ainda naquela empresa, e de sábado ele trabalhava para o seu Júlio de graça para tentar entender o que era aquele troço. O que significava aquilo que o seu Júlio estava querendo vender, querendo fazer com que ele entrasse como sócio. Depois de 1 ano, meu pai se convenceu que esse negócio parece que é bom. Eu tenho jeito, e tinha mesmo. Meu pai era um perfeito criador, era um autodidata. Inteligentíssimo. Fazia a coisa acontecer, criava a solução, encontrava caminhos e fez a coisa rolar. Ele entrou como 50% da sociedade com a promessa para o seu Júlio de que ele compraria os outros 50%. Isso foi por volta de 72, 74, eu não tenho a data exata, mas foi por volta disso. Meu pai começou a trabalhar com o seu Júlio. Aí apareceram projetos maravilhosos naquela época. Por exemplo, meu pai e seu Júlio fizeram juntos mais de 1.600 Chevette Autoescola. Você chegou a conhecer esse produto, dona Dani? Não, eu não sou dessa época. Não é? Não. Chevette Autoescola, 1977, por aí. Não, eu já estava gatinhando ainda. Tá bom, tudo bem. Nós estamos falando de anos, isso é perigoso quando a gente coloca isso. Meu Deus, vamos deixar os anos lá. Mas como era uma escola, era uma autoescola ambulante? Como que não, era? Olha que interessante esse projeto. A GM procurou, naquela época, o seu Júlio e meu pai. A empresa deles, né? Olha, nós precisamos fazer duplo comando de autoescola, mas um duplo comando que tenha uma outra cara do que estava sendo oferecido no mercado. Duplo comando, que é o nosso termo técnico aqui, mas o que é o duplo comando? Quando vocês tiram carta na escola, o instrutor, ele tem do lado do instrutor, ele tem um pedal de freio e a embreagem, né? Para que se ele precisar auxiliar o candidato na hora, tem ali para ele pisar no freio ou na embreagem para o carro não morrer, tá? Então, só para entender como é que funciona, todas as autoescolas, obrigatoriamente, tem que instalar no carro esse duplo comando, que é a parte do instrutor, onde fica o instrutor para ele ajudar o candidato, se necessário, a embreagem e o freio. Mas voltando lá,
A empresa... Segurança também, né? Segurança, sem dúvida. Se o instrutor tiver ali com uma situação de risco com um aluno que ainda não aprendeu a dirigir, Sim, ele vai pisar no freio. Então toda a segurança. Exato. Mas e aí, Carlos, a empresa foi contratada para instalar pela GM o duplo comando? A GM queria lançar um carro pronto na concessionária, já com duplo comando, e a faixa amarela escrito autoescola. Ah, foi daí que veio a faixa amarela? Não. A faixa amarela já deveria existir. Eles queriam vender o carro para a autoescola já com a faixa amarela, um atrativo já para a autoescola, né? E aí precisava ter um duplo comando feito realmente com técnicas de engenharia, de sustentabilidade. Só que os dois, o seu Júlio e meu pai, além de usar todas essas técnicas de engenharia e sustentabilidade, de segurança e tudo mais, eles colocaram um item que existiu e eu acho que hoje não existe mais. Você vai me dizer se existe. O duplo comando ali na posição do passageiro, quando o carro está sendo utilizado por uma pessoa que não é o instrutor, sentado no banco do lado direito, que risco se corre? A pessoa não saber, de repente, pisar no freio ali sem saber o que é aquilo, né? E o carro para. Sim. Esse é o risco que se corre. Sim. O que meu pai e o seu Júlio inventaram na época? O sistema de pedal, ele se recolhia e escondia. Sim. A GM adorou a ideia, era inovadora. Que legal. Olha, a segunda inovação da Cavenaghi que a gente está colocando aqui, né? Primeiro, o seu Júlio criou o que deu início à Cavenaghi, que foi a embreagem. Depois, ele teve uma inovação de segurança no duplo comando de autoescola. Foram mais de 1.600 carros que a GM mandou para eles. Mais de 1.600. Que delícia. E até que esse programa de Chevette autoescola, ele não teve mais continuidade. Isso aí foi de 77 até 80, alguma coisa assim que durou isso daí. Então, meu pai com o seu Júlio tiveram esses momentos bastante importantes também. E aí o seu pai já não estava mais como vendedor. Aí ele assumiu a Cavenaghi. Não, meu pai, quando ele comprou a parte do seu Júlio, ele se desligou da outra empresa. Pediu as contas. Entendi. As contas, né? Aí foi lá pedir as contas e aí assumiu com o seu Júlio ele comprou a parte do seu Júlio com o Prolabore dele. Ele tirava um mínimo de Prolabore para se manter e a outra parte ele pagava o seu Júlio. O seu Júlio também foi um pai para o meu pai, né? Sem dúvida. Pô, pelo amor de Deus. E o nome da empresa, qual era? O início era Oficina Mecânica Giulio Michelotti. Esse aí foi a oficina do seu Júlio. Depois virou Michelotti e Cavenaghi. Eu tenho até hoje um cartão do meu pai. Michelotti e Cavenaghi. Quando eu entrei em 83, aí vem a minha história de entrada na Cavenaghi também, que foi mais ou menos assim. Eu era office boy, na época era office boy, pastinha, ônibus, não tinha motoboy, era office boy, ônibus e as pernas. Sim. E num dado momento uma prima minha falou, olha, tem um curso no Senai que se você entrar no curso, você já entra na Siemens como, na época era não era jovem aprendiz, era um curso técnico linkado a Siemens. Eu entrei. Passei no curso, entrei no Senai feliz da vida. Saí da empresa que eu era office boy, pedi as contas, e fui para ser lá um aluno do Senai e recebia uma bolsa da Siemens. No primeiro mês que eu estava lá dentro, já tinha pedido as contas, a Siemens me chama e diz o seguinte, você tem parente aqui dentro da Siemens? Eu não. Nenhum parente? Falei, não tenho não. Mas como é que você entrou? Uma prima minha que ficou sabendo e falou, eu vim, fiz o curso, passei e entrei. Pois é, a Siemens só aceita jovem aprendiz, sei lá o nome da época, que tenha
parente dentro da empresa. Você pode continuar no Senai, só que não vai receber mais a bolsa. Nossa, Dani do céu, 16 anos de idade. Ai, que frustração. Não, 15 anos de idade. Que 15 anos, eu tinha 15. Isso Comecei não a se trabalhar. faz. Aí mas voltei chorando para casa, aí decidimos eu lá, não, vamos continuar, continuei um ano no Senai. Aí eu falei, eu acho que eu vou trabalhar com meu pai, deixa eu falar com ele. Meu pai estava louco para que eu trabalhasse com ele. E aí eu comecei em 3 de janeiro de 1983, 40 anos esse ano. Comecei a trabalhar com meu pai lá na rua Santa Cruz, na mesma oficina que estava o seu Júlio. E o seu pai? E meu pai. Seu Júlio ainda, com a ideia de vender, meu pai tentando segurar o seu Júlio, porque ele sabia que o seu Júlio precisava de alguma atividade para se manter, né? Sim. Mas seu Júlio não quis saber. 3 anos depois que eu entrei, seu Júlio falou, olha, agora chegou o fim, eu quero sair. Saiu, meu pai comprou os outros 50% do seu Júlio. 2 anos depois, seu Júlio teve um infarto e faleceu. Puxa. E ficou, né, de 86 em diante, ficou eu e meu pai somente até... Aí ficou só Cavenaghi. Aí era Cavenaghi e Cavenaghi. Tá. Tinha esse nome, Cavenaghi e Cavenaghi. Cavenaghi. E aí a coisa era foi... Era você e o seu pai? Sim, só eu e meu pai. Meu pai, naquela época, queria comprar um galpão, comprou um galpão no Jaguaré, por isso a gente saiu da Santa Cruz, foi para o Jaguaré, chegou lá no Jaguaré, a gente montou tudo, era bem maior, já cabiam muito mais carros, a gente montou uma oficina dentro de um galpão próprio. Isso foi em 89, depois de 89 até... Meu pai trabalhou até 95, 98. E sempre focado, a Cavenaghi, então, ela sempre focado nas adaptações veiculares para pessoas com deficiência física? Sempre teve esse foco? Porque a gente está falando de um tempo grande aí, né? Tá. Do seu Júlio com teu pai, aí montaram o duplo comando, e aí tinha a embreagem, e o restante, quer dizer, a gente está falando de uma deficiência em uma das pernas. Sim. Que foi o primeiro caso. Como que veio surgindo as outras adaptações? Né? A gente tem aí duplo comando, a IC2000, que era uma sofisticação dessa alavanca de câmbio, não é? Que sim. Na época, acho que foi isso, nessa época que eu acho que eu comecei a trabalhar isso, que era coisa inovadora, porque não tinha carro automático tão acessível como tem hoje, não é? Sim. Era mais carro mecânico, e aí a Cavenaghi criou, ou trouxe, não sei, você que vai me dizer, a EC2000, que era uma melhora dessa alavanca de câmbio. Nossa, tem muita história de equipamento, mas a gente pode resumir o seguinte, começou a se trabalhar com pessoas com deficiência. Seu Júlio, a coisa começou a tomar um vulto, então diminuiu o conserto de Austin Morris carros europeus, e a adaptação veicular para dirigibilidade, que é um dos tipos, né? Sim. São 5 frentes. Adaptação veicular tomou conta do meu pai e do seu Júlio ali dentro. E aí começaram a aparecer os paraplégicos, os amputados da perna direita, porque não é só embreagem, precisava do acelerador do lado esquerdo. E aí apareceu, que ele me conta, pessoas já sem os 2 braços, também, que ele também criou equipamentos para essas pessoas poderem dirigir. Enfim, de acordo com a demanda, ou seja, do cliente com deficiência, sim, aí a Cavenaghi foi introduzindo equipamentos. Entendi. Aí teve uma época, por exemplo, voltando aqui para a gente não se perder no tempo, né? Porque a história é maravilhosa, longa, linda. A gente pode ficar aqui 2 horas, gente. Mas, enfim, vamos tentar reduzir aí para vocês. Levou o conceito para o Denatran, CONTRAN, autorizou pessoas com deficiência física a dirigir de acordo com aquela adaptação. Exigiu. Só que nós estamos falando na época, era uma deficiência, perna esquerda, seja ela qual for a deficiência. E como foi surgindo as outras? Porque, por exemplo, Cavenaghi ia lá um amputado ou um paraplégico, né? Deficiência nos 2 membros inferiores. Aí a Cavenaghi falou, putz, e agora? Preciso criar uma alavanca
de acelerador e freio. E as normas? E para chegar junto com o Detran? Detran, criamos isso. A norma demorou um pouco para acontecer. Não foi em 1968, junto com o primeiro caso. A norma deve ter chegado por volta de 1971, 72, eu não tenho muita certeza disso. Quando a norma, na verdade era uma resolução, quando ela veio, ela já veio prontinha. Ela já veio membro inferior direito, membro inferior esquerdo, membros inferiores, membro superior. Mas só que eles chegaram uma hora que o negócio ficou complicado, eles botaram tudo dentro de um bolo só e deixava o médico decidir o que colocava. Então, tinham 3 certezas. Membro inferior direito com deficiência, esquerdo com deficiência e os dois com deficiência. E tinha alguma coisa de membro superior, mas só que eles faziam o seguinte, eles deixavam aquele bloco do que restava. Meio vago para quem fosse fazer a empresa de adaptação. Não sabemos criar. o que exigir, mas vamos deixar isso a critério de quem estiver fazendo, avaliando. E foi assim que surgiu a norma. Ela pareceu meio incompleta e deixou um monte de coisa na mão das pessoas que estavam avaliando e das pessoas que estavam fabricando equipamentos. Foi assim. A Cavenagh começou com dirigibilidade e ficou anos com dirigibilidade. Deixa eu dar uma ideia. A gente começou a colocar alguma coisa de transporte da pessoa na cadeira de rodas em 1989, mas algo muito... superficial. Muito. Isso se intensificou mesmo, o leque começou a abrir de forma importante a partir de 1994, que nós fomos para os Estados Unidos numa feira e a gente começou a ver coisas diferentes. Segura que daqui a pouco você vai me falar disso. Eu quero saber primeiro como foi para homologar os carros com as adaptações. Porque, veja, se é que eu estou usando o termo certo. Por quê? Eu imagino que isso é uma pergunta que todo mundo faz, não só para ele, muito provavelmente, que está na área, a área dele. Para mim, é quando a gente vai habilitar a pessoa ou quando a pessoa vai colocar uma adaptação, que todo mundo fica preocupado de tirar a originalidade do carro, de perder a garantia do carro, vou furar o carro, puxa, ninguém vai poder dirigir o carro. Como que foi esse processo? Porque nós estamos falando numa década de 70, entrando na de 80, que o Detran meio que aceitou, era isso que a gente tinha no mercado, mas aí começou a ter uma tecnologia maior, imagino que mais outros tipos de deficiências, mais pessoas, a Cavenagh, enfim, cresceu, né? Você falou que saiu da portinha da Santa Cruz, foi para um galpão ali no Jaguaré. E aí, como é que foi tudo isso? Bom, história também interessante. Conta. Boa essa pergunta. Começou a ter confusão no Detran. Por quê? As tecnologias começaram a aparecer. A EC2000, a embreagem computadorizada, começou a aparecer, começou a dar condições de dirigibilidade em veículos que antes as pessoas não conseguiam dirigir. Os paraplégicos, por exemplo, não tinham como dirigir carro a não ser automático. E que aí, era muito caro, inacessível. Gastava dinheiro, era de luxo o carro, mas era pouca oferta, era bem difícil. Aí o que aconteceu? As tecnologias começaram a abrir o leque. Só que a mentalidade dos avaliadores da época, ela era muito restrita ao que estava dentro daquela... Da norma. Da lei, e tem que ser assim. As novas tecnologias começaram a aparecer, começou a ter muito confronto, dá para dirigir com isso? Lá fora se dirige com isso, agora nós temos aqui isso, como é que a gente não pode? Não pode. Não pode. Aí existia um pouco de mentalidade fechada mesmo. Não pode, isso foi parar no Ministério Público. Aí chegou lá no Ministério Público, na época eu trabalhava como sempre, né? Todo mundo, voluntário na ABNT. Foi aí que você foi fazer parte do processo das normas da acessibilidade na ABNT? Eu trabalhava na época na ABNT como norma de acessibilidade de edifícios, a NBR 9050. O Ministério Público ficou sabendo desse problema que envolvia a população com deficiência e o órgão avaliador, na época Detran,
E aí não tinha nenhum parâmetro para dizer isso aqui dá certo mesmo, isso aqui é seguro mesmo, isso aqui não. E como é que faz isso daí? Na época, o Dr. Lauro Luiz Gomes Ribeiro, me lembro do nome dele até hoje, ele era, ele já era de um grupo voltado aos interesses da pessoa com deficiência, não lembro o nome desse grupo. E aí foi quando ele me convocou, isso daí foi uma convocação por escrito, eu tenho até hoje essa carta, era uma carta assinada por ele. Ele já sabia que eu fazia parte da BNT e ele, olha, Carlos, tem como a gente fazer uma norma, uma NBR, porque norma tem força, né? Norma, o que acontece com a norma? A norma, ela se for referenciada por lei, pronto, né? Tá resolvido. E aí ele me chamou para fazer isso daí. Eu falei, beleza, vamos fazer. Dá para fazer. Eu convoquei todos os adaptadores na época, todos os médicos, médicos do Detran, médicos de clínica de reabilitação, fabricantes de adaptação, enfim, todo mundo que eu entendia, é assim que funciona uma norma, você tem que chamar para fazer parte do corpo criador da norma. E aí a norma começou a ser elaborada. Num determinado momento, eu criei um conceito de avaliação, porque a minha intenção era, gente, eu não posso fechar o cerco aqui para o que existe hoje dos adaptadores, porque se vier coisa nova, sim, vai ser complicado, sim, né? Aí eu criei um conceito voltado à dirigibilidade e não ao equipamento. Tá. E aí, até hoje ele existe, são 16 testes que você faz. Se a pessoa passa nos 16 testes, a adaptação está correta. Não fala de adaptação, não fala para você. Inclusive, se a pessoa tiver por força da mente, ela aperta o acelerador com a força da mente, funcionaria. Vamos chegar lá nessa tecnologia, vamos chegar lá. E aí nasceu a norma. Entendi. Em 2003 nasceu essa norma. E aí, Brasil ficou pequeno, São Paulo menos ainda. Foi aí que vocês começaram a visitar os grandes eventos lá fora. Antes um pouco, a gente já tinha ido lá fora, já tinha visto que tinha coisa nova lá fora. O primeiro polo que a gente foi o norte da América, Estados Unidos. E depois a gente entendeu que o polo principal para isso estava na Europa, porque os veículos europeus são muito parecidos, são mais parecidos com os veículos brasileiros do que os veículos norte-americanos. Então, lá na Europa se tinha muita informação. Foi quando a gente começou a ir nas grandes feiras da Europa. A maior é na Alemanha, se não me engano, sim, né? Até hoje. Mas existem outras grandes também, na Itália, existe na Inglaterra, existe no Japão também. E essas feiras, elas foram trazendo novas ideias. E aí, da dirigibilidade, a gente foi para como colocar a pessoa dentro do carro com algum equipamento. A gente foi, essa é uma outra frente, como tira a pessoa de fora e coloca dentro. A gente o transporte da pessoa com deficiência física. Sim, não só mais a direção. Não só mais a direção. Então, a segunda frente, como transportar a pessoa, tirando ela da cadeira e colocando dentro do carro. A terceira frente, que começou a tomar vulto nessa época mesmo, no começo dos anos 2000, foi a pessoa entrar com o carro, ou entrar sentada na cadeira de rodas. No próprio carro. No carro, e ser transportada na própria cadeira de rodas, é uma terceira frente. E isso, Carlos, na realidade, lá fora, isso já se acontecia com muita frequência. Né? Nós ficamos muito... Você acha que nós aqui no Brasil ficamos muito... Isso porque nós conhecemos, estamos falando do nosso nicho aqui, meu na realidade, porque o Carlos atende o Brasil todo, estamos falando de São Paulo, né? Que é ali o nicho onde eu consigo atender, e, enfim. Agora, Carlos atende, a Cavenaghi atende o Brasil todo e trazer... Eu acredito que o Brasil ficou muito ainda atrás, né, dessa tecnologia, e acho que a Cavenaghi foi ainda um dos principais empresas aí a trazer essas informações, essa tecnologia e a impulsionar o órgão... regulador, impulsionar até os médicos avaliadores do Detran, abrir o leque, porque quando eu comecei a trabalhar no segmento, nem moto, era o sidecar,
Sim. E carro não fugia, tinha que ser aquele segmento, né? Sim, ou era EC2000, ou era automático e pronto. Era só isso. Era isso. A norma, inclusive, abriu a porta para a categoria A, B, C, D e E. Na norma eu acho tem... chique quando a gente vai na CD e que ele coloca assim, as pessoas... Eu acabo usando, porque eu não sou besta, né, gente? A gente aprende com o mestre, né? E aí ele coloca assim, as pessoas com deficiência física podem dirigir qualquer veículo automotor desde que seja adaptado por elas. Para elas, né? Exatamente. De acordo com a norma. E a norma garante isso agora. O que antes não garantia. Não, moto não. Impossível. Não, pelo amor de Deus, como moto, né? Não, caminhão, não, caminhão não. Ônibus, nossa senhora, tem um monte de gente atrás, não pode. Isso acabou, né? Graças a Deus. Hoje a pessoa com deficiência pode dirigir qualquer carro, mas qualquer moto também. Qualquer moto é um pouco, depende um pouco da deficiência, depende um pouco né? da deficiência ainda. Uhum. Mas já abriu o leque, não é mais só um triciclo ou não é mais só um sidecar como era antes, nada. Né? É tudo quebra de paradigma, isso é maravilhoso, tudo isso daí, né? Então, tô perdido. Quando a gente por exemplo, na CD, né, que a gente vai lá juntos falar sobre acessibilidade, sobre digeribilidade, sobre adaptações, e eu costumo passar um vídeo que tem até uma moça lá dirigindo um avião, um microavião, como que fala? Um monomotor. Monomotor, dirigindo com os pés, né? E aí eu pego sempre esse exemplo quando o Carlos fala que a pessoa com deficiência física pode dirigir qualquer tipo de veículo desde que esteja adaptado para ela. E nós, nos últimos encontros que tivemos aqui, a gente tem falado isso, que pessoa com deficiência física, gente, pode fazer, obviamente, de uma outra forma, mas são pessoas comuns com uma deficiência, né? Que tem uma deficiência e que pode fazer qualquer tipo de coisa dentro, né, do limite dela. Então ela pode dirigir, ela pode namorar, como pode casar. O Robson veio aqui, fez a mesma coisa, ele teve filhos depois da deficiência física dele, é um CPF que compra, que vota, que trabalha, que dirige. Antes a pessoa com deficiência física era vedada atividade remunerada, hoje pode trabalhar como remunerado ao veículo, dirigindo um ônibus, dirigindo moto, dirigindo carro. Lógico que tudo dentro de um estudo, dentro da norma, sendo legal, pode fazer. E está aí a Cavenagh que ajudou muito a proporcionar isso. E nós estamos falando não só acessibilidade veicular, mas acessibilidade como um todo, não é, Carlos? Como um todo. Se a pessoa que não tem uma deficiência precisa de um veículo para poder fazer tudo que ela faz, seja ele dela próprio, né? Seja ele, inclusive, alugado. Sim. Hoje, que existe um monte de coisa. A pessoa com deficiência, mais ainda, a relevância de um veículo para a pessoa com deficiência é muito maior do que a nossa, que não tem deficiência. Vai lá, me roubaram o carro agora, o que eu faço? Eu pego o carro de uma outra pessoa, eu alugo com muita facilidade um carro, eu pego um carro de um parente, eu ando com facilidade numa rua, numa calçada, eu ando de bicicleta, eu pego o ônibus, eu pego o táxi, Sim, tudo fácil para mim, porque está pronto para mim. Sim. Agora, olha para a pessoa com deficiência. Não tá. Aquele carro é o dela. Se ela perde aquele carro, e isso tem uma ligação muito forte com a segurança. Sabia que as pessoas com deficiência dirigem de forma mais segura do que as pessoas sem deficiência por causa desse fator? Porque o carro para ela é tão importante que ela vai cuidar mais. Ela vai prestar atenção, ela não vai querer fazer as besteiras que uma pessoa sem deficiência faz. Porque se bater, depois manda arrumar, pega o outro carro. Ela não pode ficar sem o carro. Ela fica sem o carro um mês. Fala para uma pessoa com deficiência hoje que usa ativamente um veículo para dirigir ou para ser transportada, ficar sem um mês sem aquele carro, a vida dela vira de ponta cabeça. Então, ela inconscientemente cuida mais do veículo
porque o veículo, aquele ali é o veículo Sim. dela. Não é o veículo do marido, da esposa, Ou do parente, da locadora. Ela sabe que para pegar um ônibus sentada numa cadeira de rodas não é tão simples assim, porque primeiro que ela tem que chegar no ponto de ônibus. Sim. Então, enfim. Acessibilidade de calçada. Como é que vocês estudam, Carlos, por exemplo, para inovar ou inventar, como foi o seu Júlio, né, que ele criou a adaptação, ele não trouxe de fora, ele olhou e falou, dá para a gente fazer isso. Como é que vocês hoje têm essa criatividade ou estudar um caso e falar, vai ser assim? Porque a gente tem casos muito específicos. Hoje, casos comuns são mais realmente esses de paraplegia ou tetraparesia, né? Enfim, que são casos mais comuns para a Cavenaghi fazer as adaptações. Agora, existem casos muito específicos, como, por exemplo, sem os dois braços, ou o comando de voz. Como é que surgiu? Você olha, você fala, ah, não, né, gente? Recentemente, a gente entrevistou a nossa querida, que tem 1,20 m, eu acho que ela tem, se não me engano. Como é que vocês olham e falam, dá para fazer isso? Como o seu Júlio fez lá, sei lá, na década de 60. Como é que vocês hoje projetam essas adaptações? Ou vocês trazem muita coisa de fora? Como é que a gente faz para resolver esses casos? Ó, primeira coisa, eles são uma parte menor do que os, por exemplo, um ou outro membro inválido, os dois, um membro superior. A maior parte são essas conjugações de dois membros afetados no máximo. Quando se afeta mais do que dois, aí a gente tem que olhar o que sobrou de... Eu vou falar em termos não clínicos, porque eu não sou da área clínica. O que sobrou de movimento e de força disponível naquele membro afetado. Em cima daquilo, aí vem pura criatividade em cima daquilo, e a gente, no final da criação, pega os 16 testes e aplica os 16 testes ali. Se passar, se fizer tudo o que manda os 16 testes, está resolvido o problema. Aquele carro está bem adaptado para a pessoa dirigir. Porque, por exemplo, no caso da Liz, que ela tem baixa estatura, que eu comentei com você. A Liz, ela tirou carta com a gente, eu não lembro agora a estatura dela, e eu aprendi isso com certamente vocês. Abaixo de 1,40 m. Sim. Bem, ela deve ter 1,20 m, se não me engano, e a gente estava conversando sobre isso, porque habilitar a pessoa com baixa estatura para a autoescola é um pouco mais difícil, porque às vezes a perna é menor, o tronco maior, o braço mais curto, o braço, enfim. E a gente não tem como fazer sob medida, como a Cavenaghi faz, para atender caso a caso. Como que surgiu essa adaptação de baixa estatura, que são os prolongadores de pedais, não é? Existe a almofada de velcro, enfim, você que vai me dizer melhor do que isso. Como é que vocês trouxeram essa ideia? Ou Carlos sentou, foi atender um aluno? Porque o meu primeiro aluno de baixa estatura que eu atendi, se não me engano, foi o Júnior. Não, acho que o Júnior, filho do Nelson Ned, foi o segundo. Eu atendi um de 82 centímetros, que era um caso específico que veio de um outro colega, que era do ABC, e falou, olha, eu sei que vocês podem ajudar, estou transferindo essa candidata para vocês. E aí a gente procurou a Cavenaghi para sentar junto e falar, e agora, o que nós vamos fazer? A maior parte dos casos de deficiências múltiplas ou muito particulares, são necessários projetos especiais, né? Esses casos, por exemplo, de como adaptar um carro para uma pessoa de baixa estatura. A gente não inventa tudo, não. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Existem coisas que já foram criadas e são extremamente eficazes. Com essas visitas ao que é feito lá fora, a gente traz conceitos de lá para cá. Obviamente que a gente vai construir aquele conceito adaptado a uma realidade diferente aqui do Brasil. Então a gente faz isso. Existem coisas que ainda no Brasil não existem. Por exemplo, joystick para quem tem apenas um membro disponível.
A força disponível para um tetraparético, por exemplo, é muito aquém para poder virar um volante, para poder acionar um acelerador e freio. Aí sobraria o tal joystick, sim, né? Sim. São equipamentos, são soluções que lá fora já existem, equipamentos. E lá fora são acessíveis? Acessíveis que você diz... Financeiramente, para quem... Não. Lá fora existe uma grande parte que é paga pelo governo. Não sei dizer exatamente quanto, mas tem uma ajuda do governo. Mas tem sim. E lá fora é outra realidade também, né? Eles estão na moeda deles lá, inclusive. Sim. Então, é também mais fácil nos lugares onde o governo não subsidia aquilo. Mas, por exemplo, esse é um recurso que nós ainda, futuramente, pretendemos trazer de alguma forma ou criar algo similar aqui no Brasil para isso. Porque hoje, uma pessoa nessa condição que é um tetraparético, que não tem força para girar, por mais leve que seja o volante, ou para acionar um acelerador e freio, por mais leve que ele seja, eletrônico, não interessa muito, sobraria somente um joystick de acelerador, freio e volante com comando de voz para os comandos secundários do veículo. Então, resumindo, Dani, a gente, quando aparece um caso muito complexo, dada a falta de alguns recursos ainda aqui, a gente consegue muitas vezes, através da criação de soluções mais simples, poder resolver o caso daquela pessoa que está procurando. Eu diria que são raros os casos que a gente não consegue resolver. Atender, né? Qual foi o carro, sei lá, ou o caso mais difícil que você pegou para adaptar? Para a direção? Para a direção. Nossa, eu preciso me lembrar daquele caso. Essa mulher era uma mulher que tinha uma deficiência múltipla, deixa eu ver se eu lembro. Ela tinha 2 membros, nossa, e ela tinha um carro, ela comprou uma Towner, e ela queria porque só podia, ou tinha que ser a tal Towner. Ela tinha deficiência que comprometia muitos membros superiores, era uma história... Ai, Dani, puxa... Eu sei que eu fui criando soluções isso vale até para a gente dizer o seguinte, eu acho que o grosso desse caso aí, ela tinha total ausência de movimento nas pernas, ela tinha pouquíssimos movimentos nos braços disponíveis e força, e ela tinha comprado o pior carro que podia ter comprado, que era um carro manual, que era uma Towner, aquele carrinho lá. Complicadíssimo, mas no fim o carro também ajudou alguma coisa, porque o volante não estava aqui, o volante estava aqui. E aqui ela conseguia fazer algum movimento, ela conseguia, aquilo acabou ajudando. Então vale aí, nesse caso deu sorte, mas vale dizer o seguinte, para os casos mais complexos, aqueles casos de múltiplas deficiências, eu sempre oriento a pessoa a não procurar o Detran num primeiro momento. Sim. Porque se ela procurar o Detran, o que vai acontecer? O Detran olha, se o médico não é muito experiente, ele vai falar, ixi, isso aí não dá não. E pum, carimbo, inapto. Pois é. Para reverter um carimbo inapto de uma junta médica... Eu que o diga. Existem casos que até hoje eu sei que estão dirigindo com liminar, porque a reversão de um erro de avaliação não é bem um erro, uma ignorância, né? Uma falta de conhecimento sobre a solução que poderia ter sido usada naquele caso. Então, isso vale colocar sempre para as pessoas que, se a deficiência ultrapassou 2 membros, afetou mais de 2, é bom que ela procure uma autoescola, em primeiro lugar, especializada, porque se for uma autoescola qualquer, manda para o Detran. Aí bate no Detran. Já fala não logo, né? Já fala não vai conseguir dirigir. Exato. Como tem casos que chegam até a DF dizendo, eu fui procurar fulano, ciclano, e falaram que eu não consigo dirigir com a gente. Um monte. Ou uma boa empresa que vai
criar um projeto para que essa pessoa leve também para a autoescola, para a autoescola poder falar, ok, só que nesses casos sempre as pessoas vão ter que adaptar o seu próprio veículo. Primeiro tem que adaptar o veículo. Senão a gente... Porque a autoescola não vai ter condição de ter uma adaptação especial para cada caso, não tem como. É o caso da baixa estatura que a gente estava falando. Sim. Porque o prolongador às vezes é mais curto, é mais longo, a almofada. A gente tenta habilitar de um modo geral, né? E até a gente conversa muito de um modo geral, e o seu carro vai ser adaptado para você, sobre medida para você, enfim, todo especial para você. Exato. Agora, Carlos, igual você estava falando dos médicos, né? A gente hoje, enfim, antes existia só o Detran, estamos falando aí de uns 15 anos, talvez, um pouco mais, que era só o Detran em São Paulo que tinha o médicos, a banca examinadora para deficiente físico. Hoje o leque abriu muito, hoje todas as clínicas têm que atender, todos os médicos têm que atender. Isso me preocupa por quê? E não sei se você vai ter a mesma linha de raciocínio comigo. Não tem essa vontade ou essa iniciativa de especializar ou conhecer a tecnologia para atender a pessoa com deficiência física. Né? Então, antes a gente estava falando, vamos colocar aí o assunto da moto, a gente estava falando de um sidecar e hoje, com a tecnologia que tem hoje das motos, surgiram as scooters automáticas, as adaptações nos membros superiores para as motos. Até apoios, né? Até os apoios. Até apoios que descem para o paraplégico não precisar colocar o pé. Exato. E os médicos que, felizmente ou infelizmente, dependemos dessa banca examinadora, não tem esse conhecimento ou essa iniciativa de conhecer o que tem no mercado, né? Existem feiras especializadas hoje, no Brasil, inclusive, a gente não precisa ir para fora, existem feiras especializadas, mas eu não vejo, mesmo eu sendo participante, esse movimento como fizeram das normas da BNT, da banca examinadora, você não vê o movimento, você vê os médicos cada vez tentando limitar a pessoa com deficiência física a dirigir. Mas eu vou dizer para você que é um pouco difícil essa linha de eles se especializarem nessa área a ponto de conseguir ter todas as informações para poder atender um caso desse. Isso eu acho quase impossível. Durante muitos anos eu dei aula num curso de pós-graduação da USP de formação de médico perito do trânsito. Sim, eu levava os carros com as adaptações feitas pela Cavenagh. Verdade. A gente participava também. As aulas destinadas a esse assunto são duas que se pegam. Então, qual que é a linha correta? Recentemente eu tive uma grata surpresa de um médico que participou de um curso desse. Ele, inclusive, fazia parte da coordenação de elaboração do curso, que ele pegou um caso bem complicado. Por sorte, esse cara tinha o meu telefone, por sorte meu telefone ainda era aquele, porque nunca mudou, e aí ele falou comigo, Carlos, apareceu um caso assim, cara, não sei, será que dá? Eu falei, manda, né? Vamos ver o que vem. Gente, foi simples, mas ela tinha uma amputação na mão, 2 amputações na perna, e tinha só um braço disponível, básico. Resolveu de uma forma extremamente simples, com os recursos nacionais. Passei o projeto para o médico falou, nossa, é isso mesmo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E ele era um dos médicos da Abramet, inclusive, que é a associação brasileira de medicina de tráfego. Que cuida de tudo isso, Sim. né? Que cuida desses cursos, inclusive. E eu fiz questão de parabenizar ele, olha, se esse caminho fosse tomado, eu não estou falando para mandar para a Cavenagh. Sim, não, mas eu estou dizendo para procurar um especialista. Porque aí as pessoas não vão cometer o erro de indeferir. Eu tive um caso recentemente, estamos falando de uma amputação, não lembro se é a direita ou a esquerda agora, que ele tem uma scooter, ele queria dirigir carro e moto, tirou a carteira de carro e estava fazendo prova e o médico falou, não, só o triciclo. Eu falei, mas sobrou uma perna de apoio. Ele tem ainda uma perna de apoio. Por que direcionar para o triciclo?
E é uma scooter. Olha, eu tenho um exemplo desse. E é triste, você imagina o cidadão olhando para você, chorando. E falando, eu consigo. E falando, eu consigo. Eu já faço. E ele já estava com a moto. E ter um poder na mão de um médico que, veja, não estou dizendo que... Mas é por falta de conhecimento, da prática. Né? Porque eu falei, doutor, eu tive um caso, e não sei o que, até a minha próxima pergunta, de um que foi tirar carta com a gente, ele é tetra-amputado, não sei se você assistiu o primeiro episódio nosso, se não já o convido para assistir. Ele é tetra-amputado, ele tem uma clínica, inclusive, de reabilitação aqui em Alphaville, Pedro Pimenta. Conheço. E me procurou para tirar, porque ele foi, todo mundo falou, eu falei, mas ele já dirigia nos Estados Unidos. Estamos falando de uma tecnologia, obviamente, diferenciada das próteses dele, que tem flexibilidade. E ele falou, eu quero dirigir aqui no Brasil. Eu só tenho carta fora. E eu fui conversar com um médico que, deve ser muito parecido, que tem uma outra mentalidade de pelo menos ouvir, entender e querer saber e avaliar o que se traz. O que se traz, sem antes falar, não, impossível. O cara está dirigindo. Entende? Eu entendo. Com toda a segurança, obviamente, não vamos ser aqui irresponsáveis e dizer, olha, tirou a... Não, ele está dirigindo com toda a segurança, tirou a carteira dele lá fora, trouxe a tecnologia de fora para ele poder dirigir, mas pegou um perito que teve a sensibilidade de ver, de querer tentar resolver o caso, pelo menos. Veja bem, Dani, a gente não pode criticar, culpar um médico desse tipo. Eles não tiveram a mesma oportunidade que você tem, que eu tive, de ver que existem 1000 formas da direção veicular, diferente da convencional, Sim. que são seguras. Por isso que hoje eu já briguei muito, viu? Nossa, eu já bati de frente com médico de monte, já criei confusão com médico também. Hoje somos amigos até, mas a gente não pode. Por quê? É a questão do acesso à informação. Aí vem um lado que você estava falando antes da gravação aqui, vem o lado nosso, o lado da difusão da informação. Sim. Se a gente puder pegar o que a gente aprendeu e de alguma forma pôr isso para rolar. Propagar, né? Independente e hoje nós temos um grande aliado a isso, que são as redes sociais, sim. Que é toda essa mídia eletrônica que não se existia antigamente, que era o livro, era mais difícil o acesso. Era muito. Então, esses médicos se a gente for lá no fundo, eles não têm culpa. A formação foi muito básica, os melhores médicos são os que estão, como nós, há 1000 anos trabalhando. E mesmo assim, até nós podemos cometer erro com isso. Sem dúvida. Então, o que eu acho é o seguinte, hoje, uma das coisas que você já está olhando para isso, eu também, que eu acredito que eu vou conseguir colocar em prática nos próximos anos, a gente precisa difundir essas informações para que elas cheguem até essas pessoas que caíram ali muitas vezes sem saber o que iriam enfrentar. Exato. E quando tomam uma decisão que não foi a melhor possível, porque faltava informação para essas pessoas, ela possa ter condição pelo menos de ir atrás e olhar. E olhar e falar, oxe, então quer dizer, peraí, eu não estou sabendo como lidar com esse cara aqui, com esse cara que tem uma tetra-amputação, com esse cara que tem uma deficiência, uma tetraparesia grave, e ele não precisa saber de toda a tecnologia. Não precisa. Nós, com tanto tempo trabalhando, tem muita coisa aqui. A gente é surpreendido. Exato. A gente é surpreendido. Então, essas pessoas, elas só precisariam ter acesso. Como não tem, na minha opinião, e olha que eu já briguei muito com médico perito, hoje eu entendo, eles não vão ter, porque só quem está ali dentro, enterrado no assunto, é que vai ter uma boa parte. E não é tudo, hein? Não é tudo. Não é toda a informação que, por exemplo, eu tenho sobre todas essas relações veículo e pessoa com deficiência.
Eu me considero como meu pai autodidata também, porque não tem nenhuma... Não tem literatura sobre isso. Não tem um processo, né? E já que não tem literatura sobre isso, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade que nós temos com isso. Já que não tem literatura sobre isso, não vamos escrever. Porque escrever não vai virar. E muda toda hora, Vamos colocar isso. Então, muda toda hora. E acrescenta, daqui a pouco, a tecnologia vai tirar boa parte daquilo que hoje são equipamentos. Sim. Por exemplo, para dirigir. Sim. Daqui a pouco não se dirige mais. Não. Na sua época de desenho, da família Jacksons, tinha um carro voador. Pra gente era inalcançável, o celular tinha naquela época. Né? E hoje já tem projeto, já tem projeto de carros voadores. Então que vão ser lançados agora em 2024, 2026, se não me engano, o projeto. Já tem umas coisas voando aí já tem uns troços voando aí. Que era uma coisa inalcançável. Os tais drone, né? Os tais drone. Então, é muito difícil para a gente, e ao mesmo tempo, e é por isso que a Autoescola DF teve a ideia de criar o DFcast, que a ideia, Carlos, é exatamente isso, é levar as informações adiante de pessoas que dirigiram, que ficaram deficientes, que nasceram deficientes, das empresas coligadas no segmento que podem tornar um pouco mais fácil a vida da pessoa com deficiência física, seja no transporte, seja na dirigibilidade, seja na acessibilidade, o que nós podemos fazer para realmente todos que estão ligados nesse segmento, que todos prestam serviços ou têm a vontade, levar essas informações adiante para todos, né? Para que se tornem realmente acessíveis as informações. A gente, infelizmente, recebe alunos de outros estados, porque no estado ou não tem autoescola, ou não tem o carro adaptado, como você recebe clientes de toda a região do Brasil, e a gente olha e fala assim, para a gente é tão rotineiro que a gente fala, como assim não tem? Como assim não tem? Porque aqui em São Paulo, para a gente, estou falando de São Paulo, Carlos atende o Brasil todo, como não tem? Como não pensou? Como não fez? Então, a ideia, quando eu falo para vocês, compartilhem, curtem, não é só para... É verdade. Quem compartilha uma informação ajuda ela a se difundir. Ajuda ela a se difundir. E essa realidade que eu me toquei, não existe literatura, não existe nada, tem muito pouca literatura. Se a gente for falar de literatura, tem uma norma. Pois é. E tem um livro, por exemplo, que eu faço parte de um livro de terapia ocupacional, mas é um trocinho desse tamanhozinho assim. Gente, tem muita coisa que hoje, com a ajuda de toda essa tecnologia, a gente pode difundir de uma forma brutal. Gigantesca. Se cada um levar e se a gente não se movimentar para isso, ninguém vai fazer. Vai para o caixão junto com a gente. Aí não vale. Não dá. Não importa se isso vai ser por 10, vai ser usado por 10, por 15 anos. Eu acredito que muito mais, principalmente se tratando de Brasil. Essas informações vão ser usadas ainda por muitos anos daqui para frente. E que a gente tem a obrigação, já que elas vieram para nós, através da nossa profissão, através da oportunidade que nós tivemos de trabalhar nessa área, eu acho que a gente precisa botar isso para frente. Sem dúvida. Isso é muito importante. E eu acho que botando isso para frente, a gente vai incentivar pessoas que hoje acham que não tem solução para a sua condição física, por exemplo, dirigir. Sim. Por exemplo, daqui a um tempo, se tudo correr bem, se a Cavenagh conseguir emplacar um projeto que lá fora é comum demais, e aqui no Brasil está tendo uma barreira importante para entrar, que é a pessoa dirigir na própria cadeira de rodas. Nós já estamos desde 2017 com o projeto pronto. Hoje é 2023, 2017, com o projeto pronto, e ainda não conseguimos fazer com que esse projeto fosse aprovado pelo Senatran. Ainda não conseguimos. Nós vamos conseguir sim. Esse projeto, antes de 2017, tem pelo menos uns 10 anos de trabalho, desde os trabalhos iniciais. Sim, pensa, lá fora isso existe há 1,5 quilhão de anos. Lá fora, por exemplo, entrar dentro da cadeira com um carro no norte da América, pelo menos na década de 50. Aqui começou nos anos 2000. Qual que é a década? 2000? Não sei. 2000. 2000 é década? É década? Sei lá, 2000. Enfim. Na Europa, eu vi carros dentro de museu de feira da década de 70.
já com acessibilidade para o cadeirante. Pois é. Então são coisas que lá fora é muito difundido e aqui ainda não. É nossa responsabilidade divulgar e mostrar e falar. E fazer acontecer. Carlos, conta pra gente aqui qual foi o caso nesses 55 anos. Obviamente você tem 40 anos. 40, né? Não, 55 é a Cavenagh, tá branco, e você de Cavenagh, tá branco, 40 mas não é anos. tanto assim. Mas você deve ter vários casos, várias histórias lindas, várias, enfim, que incentivam. Mas um caso que te marcou, que você leva nesse tempo de Cavenagh, um projeto, uma história de superação. Conta pra gente um caso que realmente te marcou nesses 40 anos aí que você está na Cavenagh. Alguns sim, tiveram sim. Acho que vale colocar que a gente tem uma vantagem em trabalhar nessa área, né? A gente sabe que a gente proporciona qualidade de vida. Sim. Isso é muito satisfatório, né? Para quem trabalha, é muito satisfatório. Mas eu vou falar de um caso que envolve o seguinte: era uma genesia de membros superiores. A pessoa nasceu sem os braços, Essa pessoa, ela procurou o Silvio Santos na época da Porta da Esperança, porque ela queria um carro adaptado para ela. Porque queria um carro adaptado para ela. Ela sabia que isso poderia já, ela sabia. E ela foi lá, e na época o que aconteceu? A Cavenagh foi lá na Porta da Esperança e, óbvio, a gente deu a adaptação e uma outra pessoa deu o carro para ela. Foram duas empresas. Montadora, acho que na época, não me lembro. Foi uma pessoa, porque era um carro usado, me lembro. Eles venderam e compraram um carro zero. Compraram um carro zero já com toda uma ajuda, aí sim entrou a montadora. Bom, ela comprou, essa pessoa comprou o carro, aí tinha um grande problema. Meu pai tinha feito uma vez esse tipo de solução, meu pai, só que ele já tinha falecido. Dirigindo com os pés. Isso, obrigado, Dani, obrigado. Lembrando... A genesia de membros superiores dirigir um carro controlando ele com os pés. Meu pai tinha feito uma vez isso. Em toda a vida dele de Cavenagh. Eu não tinha feito nenhuma vez isso daí. E aí, na época... Que responsa, hein? Na época que aconteceu, não, vamos encarar. É nessa hora que a gente vai dando um passo por vez e resolvendo os problemas uma parte. Eu acho que tem uma mistura de atender a pessoa a realizar o sonho, de você desenvolver, o desafio de crescer, de trazer a responsabilidade, exato. O social. Exato. Bom, e aí? Essa pessoa ganhou o carro, vendeu aquele carro que ela ganhou para comprar um outro mais novo, porque o carro era usado, ela comprou um carro novo e trouxe o carro para nós. Eu falei, bom, agora está com a gente, né? Dani, foram 6 meses em cima daquele carro. 6 meses em cima daquele carro e criando um sistema que é mais ou menos o seguinte: a pessoa dirige virando com a perna esquerda um volante. Você adaptou um volante nos pés? Isso. Estendeu os comandos do volante para os pés? Manteve o original, tá. Colocou um a mais lá no pé. Ela acelerava e freava, porque era um carro automático, com a perna direita, e com a perna esquerda ela girava esse volante acrescido lá embaixo. Tinha um freio de estacionamento automatizado. Eu lembro disso. E aí a gente tem que fazer um monte de testes, né? Primeiro, essa pessoa precisa conseguir abrir a porta para entrar no carro. Sim. Mas ela, por ter nascido, ela conseguia fazer isso com uma mão nas costas. Mas não é bem por aí, porque ela não tinha mão. Mas vamos lá, ela ia lá com o pé, abria a porta abria. Aí eu falei, tá, então fecha a porta, né? Então você tem que fechar a porta. Ela fechava a porta. Aí, agora eu preciso que você dê a partida no carro. Dê a partida no carro, ela deu a partida. Eu preciso que você movimente o freio de estacionamento. Não conseguiu. Falei, mas tentou, não conseguiu. Eu falei, vamos criar um automatizador. Não tinha ainda, criamos um automatizador para o freio de estacionamento. Movimente a alavanca de câmbio, conseguiu movimentar. E aí sobrou um detalhe, o cinto de segurança. Falei, bom, você quer autonomia, né? Você quer entrar num carro, ninguém, e você ir embora, não é? Então tá bom.
põe o cinto. Aí ela com a perna ia lá, pegava o cinto. Só que quando ela pegava o cinto com essa perna aqui, não dava para colocar o cinto aqui. Aí eu falei para ela, olha, ela falou, não dá. Eu falei, meu, você faz tantas coisas com a sua perna, você vai ter que arrumar um jeito de fazer com a perna isso também. Dani, ela foi para casa com essa lição de casa. O carro, o equipamento já estava bem, quase no final, já estava tudo funcionando, criamos um sistema bem interessante que a gente utiliza até hoje para poder fazer a solução para esses casos. E aí o que aconteceu? Ela uma hora me liga e fala, Carlos, consegui. Eu falei, na próxima avaliação que a gente vai fazer, eu quero que você me mostre. Olha o que ela fez. Ela ia com a perna esquerda lá, pegava o cinto aqui. Olha a flexibilidade da perna. Por quê? As pernas faziam o trabalho de um braço que a gente tem hoje. Pegava o cinto e trazia com a perna o cinto até aqui. Aqui, ela pegava o cinto com a outra perna e ia até aqui atrás e colocava aqui com essa perna. A gente não tem essa mobilidade, né, que ela tinha. Pronto, ela resolveu o último detalhe. Essa menina foi tirar carta, ela era lá do interior, ela tirou carta numa autoescola lá do interior. Sim, eu lembro. Ela tirou carta numa velocidade relâmpago e vale colocar. O médico que fez a avaliação dela depois do projeto pronto foi um médico que quis ver. Então, eu me lembro os testes que eles fez, ele fala, escreve com a sua perna. Ela foi lá e com uma letra que Deus me ajude, perfeita. Faz isso com o seu pé, ela fazia. Faz aquilo com o seu pé. Aí o médico parou, olha a postura desse médico, ele parou e falou, ok, vamos lá no carro. Chegou lá no carro, ele começou a fazer mais ou menos o que os testes pedem, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Ele falou, aprovada, vai para avaliação, a prova prática, né? Vai para a prova prática, ela fez todas as outras provas, passou em tudo, foi para a prova prática. O tempo de habilitação dela foi um tempo curtíssimo. E aí a gente entende uma coisa muito importante também, além da postura do médico, além de a própria pessoa desenvolver formas diferentes para realizar uma mesma coisa, isso é importante. A gente precisa quebrar paradigmas. A gente não pode olhar para uma pessoa com deficiência e falar, olha, você vai ter que dirigir exatamente da mesma forma que dirige uma pessoa sem deficiência. Forma não. Segurança, sim. E ela passou, tirou carta, está até hoje dirigindo, tranquilo. Hoje já existem outras soluções. Eu tirei um caso também de uma pessoa, só que o dele não nasceu assim, ele teve um acidente com um trator e perdeu os 2 braços. E ele foi fazer uma prótese aqui em São Paulo, e aí o médico, se não me engano, não sei se foi a Autoboc, eu não lembro quem pediu para falar comigo, e ele veio até mim. Eu, obviamente, vou te falar de novo, aprendi com o mestre. Põe o pé aqui, põe o pé ali, eu até te chamei na época, Carlos, eu estou com um caso assim, você prontamente me atendeu e conversou com ele algumas vezes, e dirigindo de uma outra forma. Na realidade, ele não quis estender o volante, porque ele tinha uma flexibilidade boa, ele queria continuar apoiando o volante com a própria perna, apoiando o volante e ter os outros comandos elétricos. É uma das melhores formas que existem. Não é todo mundo que consegue isso, mas quando consegue é a melhor solução que existe. A melhor. Hoje só é feito alguma coisa para o pé quando há a total impossibilidade de fazer com as pernas para esse caso. Esse caso foi um desafio técnico. Eu passei muito medo naquilo, porque a gente foi doar algo que a gente não sabia fazer. Nem tinha criado. Mas a gente, na época, a mídia televisiva era algo que era de muita importância. A gente foi, enfrentou, entregamos, deu certo, tirou carta, usou o carro durante um tempo, já está hoje no segundo carro dela. É isso mesmo, já está hoje no segundo carro dela e dirigindo de forma totalmente autônoma e segura. Que maravilha. Esse caso, tiveram outros, a gente não tem tempo de falar, mas essa vantagem nós temos, né?
a vantagem de conseguir, através de todo um esforço da nossa parte, em vários aspectos, entregar qualidade de vida ou fazer com que ela recupere a qualidade de vida que ela já tinha. Esse é o lado mais pesado ainda. Quem nunca teve não sabe o que é ter. Agora, quem tinha todas as condições convencionais de mobilidade e passa a não ter, é mais difícil ainda lidar com aquilo. Verdade. Devolver parte, porque a gente não devolve tudo com o carro, mas a gente devolve boa parte. A gente devolve o direito de ir e vir com autônomo. Isso aí por si só já deixa, a cada dia que a gente faz isso... E é tão gratificante, né, Carlos? Nossa, não fala isso. Gente, é apaixonante. Chegando ao fim do nosso podcast. Tem muita coisa, mas eu entendo, é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Foi muito gostoso, passa muito rápido. Ele tem, assim, gente, muitas informações, muito conhecimento para dividir. É muito legal. Carlos, normalmente a gente termina com o convidado... Enfim, dando uma palavra, um incentivo, uma coisa que você queira falar. E depois eu quero que você conte pra gente onde a gente te acha. Vai aparecer para vocês aí redes sociais da Cavenag, do próprio Carlos, os contatos. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, adaptações, ele atende o Brasil todo. Ele só não faz chover, gente. E dinheiro, que eu também acho que não chegou ainda nesse nível. Mas se tem algum questionamento, algum caso específico que queiram ajuda aí para voltar a dirigir, ou de transporte, tá falando com o chefe, ele é o cara. Fala, Carlos, onde a gente te acha? Ou deixa alguma mensagem que você queira deixar aí para quem está nos assistindo. Mensagem, eu vou, acho que me limitar a algo que eu entendo ser simples. A gente que trabalha nessa área tem muita satisfação em conseguir resolver algum problema. Então, se tiver que falar em alguma mensagem, eu não me sinto confortável de falar mensagem, mas me sinto confortável em ficar à disposição de quem um dia estiver escutando isso. Não é que eu vou dar solução para todo mundo, porque eu não tenho, não. É verdade. Isso aí, existe essa limitação. Mas eu garanto que disponibilidade para atender casos assim, casos especiais, porque os casos convencionais é fácil, já está tudo resolvido no mercado, fácil. Sim. É só procurar lá, está na prateleira, está resolvido. Mas aqueles casos onde a pessoa acredita que não, pode ser que seja sim. E para esses casos, para a gente saber se existe um sim, eu posso tentar, junto com essa pessoa, descobrir se existe o lado do sim. Uma pessoa lá do Roraima, não podia vir para São Paulo. Ela tinha uma deficiência múltipla, os dois braços totalmente inertes, os pés, ela não tinha condição nem de plantar os pés convencionalmente no chão, ela tinha essa dificuldade também. À distância, com informação, eu fui passando todos os parâmetros. Ela comprou um detalhe na Cavenag, porque ela achou melhor, mas ela conseguiu que lá em Roraima fizessem aquilo para ela e ela depois, acho que foi um processo de 1 ano pelo menos, mas depois de 1 ano eu recebo uma foto, eu vejo lá, fulana, porque eu coloco sempre o nome MMSS, né, que é Membros Superiores, eu abro a foto, a carteira de habilitação dela. Aí ela manda um áudio, eita... São histórias que nos emocionam, com certeza, e faz a gente cada vez mais seguir em frente e nos especializar, né, para passar informação. Agora nós temos que passar informação, né? E parabéns para você, Dani. Eu sou muito grata, imagina. Parabéns para você por ter tido essa iniciativa, de ter investido numa iniciativa como essa, porque é isso exatamente que o mercado precisa, um mercado de nicho, um mercado de poucas informações, cada um fazendo um pouquinho, que a gente sabe que existem pessoas fazendo isso também. E agora, com a ajuda de toda essa tecnologia, das redes sociais, dessa mídia que se difundiu de forma bastante sustentável,
a gente vai conseguir melhorar um pouquinho mais tudo que precisa ser melhorado, assim né? esperamos. Gente, amém. Muito obrigada, obrigada aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, das informações que estamos levando para vocês. Quem quiser encontrar o Carlos Cavenaghi, que é uma empresa hoje referência no mercado de adaptações veiculares, de acessibilidade, de transporte acessível, por favor, está aí o endereço das redes sociais, é só procurar por ele, que tenho certeza que vai ser um prazer para ele poder ajudar. Obrigada, foi um grande prazer falar com você, meu também, receber mais você uma vez, aqui. muito obrigado. Imagina, a honra é minha, pode acreditar. Obrigada, viu? Muito obrigado. Até a próxima, gente.